Fala, povo, estamos de volta com o podcast Antenado. Se você está curtindo, deixa o seu curtir aqui, compartilha, deixa o seu comentário, né? Toca no sininho aqui, porque assim que tiver um novo episódio você vai saber e vai acompanhar aqui com a gente, tá bom? Fica aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar com o Manuel Onofre Neto. Ele é procurador de justiça aqui no Rio Grande do Norte. Tudo bem? Olá, tudo ótimo, gente. Prazer imenso estar aqui. Obrigado pelo convite. Podemos conversar sobre tudo, todas as vertentes do Manuel Onofre. Manuel Onofre no direito, Manuel Onofre nas artes. Por favor, será um prazer compartilhar. Vamos começar pelo direito. Como é que surgiu essa sua vocação, né? Você hoje é membro do Ministério Público, mas como é que surgiu essa vocação pelo direito? Vem da família? Como é que surgiu tudo? Vem da família, tem um histórico aí, desde o meu bisavô, vovô Joca, que a gente chama João Vicente da Costa, foi desembargador, enfim, foi um dos fundadores do curso de Direito aqui, estudou no Rio de Janeiro e veio para, juntamente com Câmara Cascudo e outros, fundarem o curso de Direito. E, na sequência, meu avô talvez tenha sido a pessoa que mais me influenciou, Manuel Onofre de Souza, também da magistratura, e Manuel Onofre de Souza Júnior, um tio mais do que querido, Manuel Onofre, que eu convivo diariamente, né, muito de perto, são inspirações e que, juntamente com um tio do outro lado, Otávio Pereira, esse do Ministério Público, digamos que fizeram eu despertar, né, essa convivência fizeram com que eu despertasse para o direito e seguisse muito feliz e realizado no direito e tentando dar o meu melhor e de fato, colaborar principalmente para a sociedade. As conversas em casa, aquela coisa de família, giravam em torno do direito já, Onofre? Que temas vocês conversavam Pois assim, em família, você lembra? Lembro perfeitamente. Meu avô, Manuel Onofre, se aposentou do Tribunal de Justiça e foi morar em Umarizal. Eu sou com muito orgulho de Martins, Umarizal, né? Sou lá da região oeste, com ascendência no Siridó, mas, digamos assim, criado, né, desde criança lá no interior, no Oeste Potiguar. E vovô se aposentou, então esse convívio na fazenda com ele, contando das sentenças, eram verdadeiros causos, isso me despertava muito, né, me trazia realmente muito interesse, entender como era que aquilo se organizava, e ele conseguia trazer essa vivência do universo jurídico para casa. Quer dizer, traduzir aquilo com muita simplicidade, e isso talvez tenha sido a primeira centelha para essa paixão e que virou amor, esse casamento que eu tenho com o direito. Você nunca pensou em outra coisa ou sempre foi o direito ali? Pois é. Em algum momento pensou... Pensei. Em algum momento, duas coisas rivalizaram. Na verdade, três coisas, exatamente pelo poder que esses tios exerciam e meu avô exercia. Então, o primeiro era direito, tanto que foi o que prevaleceu. Mas eu tinha dois outros tios médicos, eu tinha dúvida se fazia vestibular para direito e medicina, e também um pouco na engenharia, geologia, que que a gente chamava de segundo grau, eu fiz geologia na escola técnica, né, que você também tem, na antiga escola técnica, que hoje é o IFRN, paralelamente para poder experimentar. Eu sempre gostei disso, de desafios e de saber realmente se eu queria. E eu cheguei à conclusão que quaisquer dessas três vertentes, seja na engenharia, que era um pouco mineração, geologia, seja no direito, que foi o escolhido, foi quem prevaleceu, seja na própria medicina, eu perfeitamente percebi que quaisquer delas iriam me trazer satisfação e eu iria, de fato, contribuir. E você faria aquilo dar certo? Você é essa pessoa que faz as coisas darem certo quando você quer muito? Isso, eu me esforço, eu, de fato, mergulho e faço com que a coisa aconteça, que é uma marca da minha personalidade, digamos assim, mas com muita dedicação, não é nada assim que caiu do céu, né? Mas é com muito esforço. Não é só, olha, sorte, a sorte é ralada. E principalmente com estudo, principalmente com... eu me exijo que tenha um lastro, né? Assim, que tenha uma base para que aquilo de fato que eu faça
tendo clareza do que está fazendo. E eu digo, Eugênio, que na minha vida as coisas vão dando certo e com problemas, com dificuldades como quaisquer outros, ou seja, não estou sublimando, que é tudo maravilhoso, não é. A vida como ela é complexa e eu vou me desvencilhando dessas dificuldades. Quem vê pose não vê corre, né? É verdade, exatamente por aí. Agora, Manuel Onofre, quando você entrou no Ministério Público, você foi inicialmente ali para a infância. Por que a infância? Por que essa escolha? Pois é, eu tinha um professor, né, nesse universo do direito, dentre vários professores, eu tinha um professor que eu gostava imensamente, que eu ia, né, assim, de forma bem diferenciada para a aula, que chamava-se professor Hélio Vasconcelos, professor da cadeira de Direito da Criança e do Adolescente. Era uma cadeira relativamente nova, porque o Código de Menores tinha mudado há relativamente também pouco tempo, a Constituição Federal tinha trazido uma mudança muito grande nessa tutela. Criança como sujeito de direitos a partir da Constituição, né? Exatamente. E aí esse professor trazia essa boa nova, e trazia uma boa nova que me, digamos assim, encantava. E a aula dele era maravilhosa. Aliás, ele não encantou somente a mim, mas vários outros profissionais do direito. A gente teve essa grande oportunidade. O professor Hélio Vasconcelos depois foi presidente da OAB, eu tive a oportunidade de ajudá-lo, né, na condição da OAB, né, dos rumos da OAB, como aluno, depois como estagiário, juntamente com outro professor muito querido, o professor Adilson Vasconcelos. E aí eu poderia citar vários, que de alguma maneira, o professor Ivan Maciel, que de alguma maneira, o professor Armando Holanda, professor Paulo Lopes Saraiva, que de alguma maneira criaram esse caldo para que eu desenvolvesse, seja no constitucionalismo, seja na filosofia do direito, desenvolvesse essa vontade deliberada, digamos assim, de perseguir a temática da defesa do direito de crianças e adolescentes. Então, isso foi todo um percurso, foi toda uma construção. E nesse período, né, que você ficou, hoje você está como procurador de justiça, mas nesse período que você ficou na infância, quais são aquilo que te enche, né, que te faz o olho brilhar dessa tua trajetória, que você acha que deixou marcas ali com o seu trabalho? Uma pergunta, como eu sempre fui muito empolgado, sou muito empolgado naquilo que eu faço, parece que a última coisa que eu faço é aquela que mais trouxe, mas assim, desde a atuação muito singela em Janduís, que foi minha primeira comarca, que a gente inventou um censo educacional comunitário, mobilizou 100 pessoas da comunidade para ir de casa em casa, saber quais eram os problemas, e isso foi realmente muito interessante. A gente tinha uma evasão escolar imensa e a gente conseguiu triplicar, imagine, o número de alunos na escola. Claro que isso trouxe problema em termos organizacionais, de como era que essa escola funcionaria, mas gerou uma grande discussão e eu tenho, inclusive, afilhados em Janduís por causa dessa atuação, que foi muito, muito interessante. E outras, né, mas talvez, Eugênio, a atuação que mais me deu e me traz satisfação foi uma luta que não é minha, é uma luta coletiva, né, uma luta de vários atores do que a gente chama Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e Adolescente. É um projeto municipal chamado Abraçar. É um projeto que atende crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual. Então, são muitos atores, né? Desde a delegacia especializada, doutor Ricardo, com a estrutura dos profissionais, né? Dos médicos e assistentes sociais e psicólogos que entenderam verdadeiramente que essa era uma necessidade da gente estruturar esse serviço para atender essa população. A doutora Frankleide, por exemplo, que é uma das entusiastas que está lá à frente, o ITEP, eu digo isso porque o que é esse Abraçar? É uma estrutura que todos os profissionais se deslocam dos seus afazeres para atenderem preferencialmente essa população vítima. Ou seja, alguém na comarca de Natal, no município de Natal, foi vítima de violência sexual,
a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Guarda Municipal, todo mundo já sabe que vai levar para o Abraçar. Chegando no Abraçar, antes de chegar no Abraçar, já é feito o contato com o perito do ITEP, com a delegacia especializada, os profissionais da unidade de saúde, né, que isso é muito importante, o trabalho todinho gira em torno dessa unidade de saúde, se deslocam para poder fazer esse atendimento rápido, célere. Porque imagina essa criança e essa família... Que teria que ir a cada um desses lugares. Que teria que ir para cada um deles e contar a mesma história. E contar a mesma história. E a grande maioria das vezes, esse sujeito... E contar a mesma história significa reviver todo aquele processo, isso. A revitimização, né? Exatamente esse termo. E o objetivo é diminuir ao máximo possível essa revitimização. Que ela vá para aquele lugar, lá ela tem um acolhimento muito interessante para... Se falta um prato de comida para aquela família, porque muitas vezes aquela família, imagina que já está sendo vítima e muitas vezes o autor da violência é o próprio pai, que era o mantenedor daquela casa. Essa família ela é destroçada em 2 minutos. Quando a gente pensa numa violência dessa, a gente não pensa na vítima, a gente pensa em todo um percurso, inclusive no âmbito social de uma comunidade e tal. A resposta qualificada, a resposta imediata é decisivo para que, de fato, a gente tenha um percurso menos doloroso para isso e uma resposta, seja na responsabilização de quem... Uma responsabilização com a coleta de uma prova de uma forma mais organizada, né, que a gente não tenha e não perca esses vestígios que são muito... Veja, esse fato ele acontece entre 4 paredes. Eu tenho uma vítima e o abusador. Se eu não tiver todo um percurso de suporte e apoio para isso, e aí a gente já tem uma vara especializada, com uma promotoria especializada, a gente já tem um depoimento especial, que essa criança não é interrogada, digamos assim, diretamente pelo promotor e pelo juiz, tem todo um cuidado numa sala preparada, separada, com um sistema que leva para a sala de audiências. No caso, vocês veem o juiz e o promotor, a gravação ou a transmissão? Não, a transmissão? é em tempo real. Eu tenho uma sala que o profissional que faz essa entrevista está lá, de fato, escutando essa criança com um protocolo, com a calma necessária para o tempo da criança. Significa dizer que eu tenho uma audiência que pode durar 4 horas, porque a criança só está realmente confiante com aquela relação depois desse período. Então, no caso do Dr. Jarbas, a gente atua e o defensor ou o advogado sabendo que o tempo não é do juiz, nem do promotor, nem do advogado. O tempo é da criança e aí tem uma câmera que vai levar essa imagem para um painel lá na sala e aí a gente vai ficar, o profissional que faz, inclusive, a seleção dessas perguntas. Mas vocês podem fazer perguntas? A gente faz pergunta no momento que é para fazer pergunta. Sim. E o profissional faz o questionamento não da forma técnica que eu utilizei, sim, mas dando uma roupagem que seja uma roupagem adequada para a idade daquela criança. Inclusive, vetando alguma pergunta que não caiba naquele universo. Ele tem autonomia para isso. Ele tem autonomia para isso e é perfeitamente compreensível. O protocolo do Conselho Nacional de Justiça já prevê essa alternativa. Então, talvez essa, que, repito, foi um esforço do SEDECA Casa Renascer, da UFRN, de todos esses atores, né, da Polícia Civil, Militar, do ITEP, enfim, realmente de muita gente. A equipe da Promotoria de Justiça teve um papel e tem um papel muito forte. Acho que a grande luta é que esse serviço ele só seja aperfeiçoado, ele só melhore. Em que sentido? É que é natural que a gente tenha dificuldades iniciais, né? O serviço está hoje redondinho, como a gente disse. Há quanto tempo disse. esse serviço está funcionando? Já faz uns 8 meses. Eu tenho hoje a doutora Frankleide, que é uma das pessoas mais importantes nesse serviço, ela já apresentou o serviço. A gente vai completar 8 anos, vai completar 1 ano, melhor dizendo agora, no mês de agosto, de um serviço que, de fato, enche os olhos por causa dessa proteção
a esse sujeito e por causa do cuidado com que Da esse humanização, né, que a gente pode falar sobre isso. Agora, o senhor chegou à Procuradoria de Justiça, um processo de escolha entre, né, a classe, e hoje o senhor está numa outra área, na saúde. O que é que muda no dia a dia? O que é que mudou, né, nessa sua rotina, nas pautas que o senhor trata? Eu sinto falta imensa desse contato com os profissionais da rede de proteção, como a gente diz, porque essa atuação, a minha atuação hoje como procurador de justiça é no tribunal. Então, o promotor tem uma relação de atuação com o juiz e o procurador de justiça com o desembargador. Sim. Então, o meu principal trabalho hoje é dar parecer nos processos que chegam ao tribunal em grau de recurso, né? Quando a parte não concordou com aquela decisão, o procurador de justiça vai dar uma opinião sobre, né, o que é aquilo. Mas aí tem uma característica da minha personalidade e que isso cada vez mais tem se instituído, se estabelecido na segunda instância, como a gente diz, que é assim, o que é que eu posso fazer, já que eu tenho uma experiência de articulação política e que os direitos eles se materializam com uma política coerente, etc. Então, a gente tem atuado, eu, doutora Carla, enfim, outros profissionais, doutor Everett, articulado uma atuação com o promotor de justiça, para otimizar essa atuação do promotor de justiça, para ajudá-lo, digamos assim, numa negociação, numa mesa de discussão e principalmente de proposição. O Ministério Público tem um papel muito grande no fomento de soluções, de alternativas. Não é só judicial, muito pelo contrário, a gente tem uma atuação extrajudicial muito forte. Na saúde, assim que eu entrei, eu recebi de cara 6 processos tratando do TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a gente viu que faltava uma estrutura de cuidado, uma rede, literalmente, uma rede de cuidado para atender essa população. Quando eu falo em TEA, eu falo dos diversos outros transtornos, né? Enfim, para que, de fato, a gente evite a judicialização. Então, em conjunto com os promotores da saúde, da pessoa com deficiência, enfim, com os colegas do Ministério Público, a gente vem travando uma série de discussões para que essa judicialização ela diminua. Eu digo isso em relação ao que a gente chama também de home care. A doutora Carla tem uma atuação que é procuradora de justiça em parceria com os promotores. O que acontece? Dessa maneira, eu consigo vislumbrar quando os processos chegam para parecer no Tribunal de Justiça, uma decisão em Apodi, uma decisão em Umarizal, uma decisão... E vejo que, de fato, esse é um problema muito maior. E aí a gente faz essa discussão com os colegas e tenta, juntamente com o poder público, criar alternativas para que essa judicialização, para que as pessoas não precisem pedir para que o direito seja dito pelo Poder Judiciário, mas que antes disso, né, que sai de fato muito mais barato quando a gente tem E outra coisa, traz uma resposta, que é a grande alternativa. A gente quer o problema resolvido normalmente, mas há também uma crítica ao Ministério Público nesse sentido, de que às vezes o Ministério Público estaria invadindo a área executiva, o poder público. Como é que vocês encaram essas críticas que às vezes vêm de alguns gestores? Eu acho que ela pode ser procedente em alguns casos, porque cada vez mais a gente tem aprendido, quando eu digo a gente, é nós do Ministério Público, a trabalhar num percurso de construção. Né? O direito processual civil criou uma linha de trabalho muito interessante, que é o direito processual civil no campo da estruturação, né? De construir essa alternativa, de buscar uma alternativa para isso. Então, o promotor e o procurador ele está muito mais distante desse... Tem que ser desse jeito. Não, essa de fato é uma discussão, é uma decisão do gestor. Mas tem que ter uma discussão e tem que ter uma construção, uma estruturação nesse âmbito. Mas ele vai decidir como deve ser. Então, acho que há uma maturidade cada vez maior por parte do Ministério Público e dos seus membros para que isso seja uma construção e não uma imposição que, de fato, não vai funcionar, porque a gente entendeu nesse percurso todo que
vale muito mais sentar numa mesa e trazer o problema, fazer uma análise técnica, primordialmente técnica, para que essa construção ela seja legitimada. Doutor Onofre, o senhor chegou como procurador de justiça agora. Existe algo mais que o senhor queira alcançar na área do direito, no Ministério Público? Já se falaram aí que o senhor poderia concorrer, ser desembargador. Existe essa possibilidade? Onde é que você pensa ou se vê daqui a alguns anos? Talvez isso, assim, a família tem uma tradição muito forte, à exceção de meu tio Otávio Pereira, que é do Ministério Público, na magistratura, e são Manuel Onofre de Souza, Manuel Onofre de Souza Júnior, né, desembargador e tal, aí veria Manuel Onofre de Souza Neto, o seu lugar. Não tem possibilidade, porque eu sou realmente muito entusiasta da atuação do Ministério Público. Acho que se houvesse, assim, eu acho que a minha contribuição, acho que fica melhor assim, a minha contribuição ela é melhor para a sociedade no tocante à minha atuação no Ministério Público. Eu acho que é importante eu saber disso e ter tranquilidade. Tem essa consciência. Isso. E eu vejo muitos outros colegas do Ministério Público com um perfil e uma possibilidade de colaboração muito maior para a atuação do Poder Judiciário. Acho que eu sou muito... eu tomo um posicionamento muito rápido, que é muito mais parecido com o Ministério Público. E, de fato, Eugênio, eu sou imensamente realizado, feliz com a minha atuação no Ministério Público. Eu acho que eu sou um promotor, um procurador de justiça raiz. Aí fica difícil você sair e construir uma nova perspectiva, mas admiro imenso porque convivi sempre com pessoas da minha família. E Talvez seja por isso que o pessoal torce ali, né? Isso, pode ser também. Agora, Manuel Onofre, tem as artes também, as artes plásticas, as artes visuais. Você eu posso dizer que é um hobby, que é uma paixão? Como é que a gente poderia conjugar isso? Eu acho que, como o direito, é uma paixão que já virou um caso de amor, né? Tanto quanto o direito, desde pequenininho, eu já tinha essa vivência pelos meus pais, pelos meus tios, principalmente Manuel Onofre Júnior e tio Cícero, que eram pessoas bem... que sempre me incentivaram e colocaram. E minha mãe, que era uma artista, literalmente, minha avó pintou e sempre teve músico na família. Eu toquei na banda de música de Marizal, era de clarinete, meu instrumento era o clarinete. Então, acho que as artes sempre foram muito cultivadas nesse ambiente familiar. E isso me despertou e gerou toda uma vontade de contribuir, de colaborar para que aquela minha realização e a minha paixão como colecionador de obra de arte, como isso viesse de fato. Hoje você atua como curador também, né, de exposições. Como é que é esse trabalho? O que é que isso te traz? Assim? Pois é. O curador, eu tenho Manuel Onofre Júnior, que é uma das pessoas que está mais próxima a mim, que eu tenho imensa admiração, talvez seja quem mais me influencia. É um contador de histórias, ele é escritor. E eu claramente percebo que a curadoria é uma alternativa para eu contar uma história. Mas, em vez de eu usar a escrita, a literatura, eu uso os elementos visuais, o que está disponível. E aí você constrói um percurso expositivo, você cria uma narrativa. Exatamente. E, dessa forma, você comunica a obra daquele artista ou aquela temática que você, de fato, quer partilhar com a comunidade. Então, talvez essa seja mais uma repetição, ainda bem que positiva, de uma influência igualmente positiva em relação ao que meu tio, ao que a minha família, minha mãe e tal. Então, para mim, tem sido muito rico isso. Pôr em prática, isso, Eugênio, exigiu de mim, que tenho essa cobrança, fazer vários cursos, né? Cursos para que eu faça isso com uma mínima competência, né? Que não seja só porque eu acho que é interessante, que é bonito, não, mas que eu ofereça o meu melhor para a minha comunidade. É um trabalho que me satisfaz muito, que me traz
né? Tive a oportunidade de fazer já na minha instituição. Você falou antes da gente começar o nosso bate-papo que tem uma ação no Ministério Público que você faz voltada para isso. Como é que funciona? Isso. Tanto no campo da curadoria, eu, né, já fiz algumas com alguns amigos no Ministério Público e no Poder Judiciário. Eu quero cada vez mais mostrar a essas pessoas como é interessante, como é importante a gente valorizar, né? De fato, a arte é a expressão maior de um povo, do que a gente, de fato, construiu enquanto comunidade. E as artes visuais, na minha concepção, o artista projeta muito dele ali. E eu lidar com isso, trazer um pouquinho dessa janela. Veja, quando eu ponho numa parede, eu tiro aquele branco daquela parede e eu ponho uma janela muito interessante, que me diz muita coisa, que me traz muita coisa, traz a emoção que aquele artista depositou, traz algo que me encantou e eu coloco lá. Além de que, e eu não posso esquecer disso, uma obra de arte é um investimento. Então, eu vou deixar para o meu filho, para o meu sobrinho, eu vou, de fato, né, como colecionador, eu tenho clareza disso. É uma estratégia de investimento e está provado que é um dos investimentos mais rentáveis. Você não tem rapidamente um retorno, mas você, com o tempo, você consegue. Então, veja, agora, como eu estou na segunda instância, eu acatei e literalmente fiz uma provocação para que a gente do Ministério Público atue cada vez mais na defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural. Há uma tradição muito grande nossa, principalmente dos ministérios públicos como um todo, mas aqui do Nordeste mais ainda, na defesa do patrimônio natural. Né? As praias, o paisagismo. As dunas e toda aquilo que está muito forte no turismo, na economia e etc. Mas acho que a gente tem que também incentivar e potencializar a nossa atuação na defesa da nossa memória. Né? Isso talvez um dos jargões mais ditos, é um povo sem memória, um povo desmemoriado é um povo que pode sucumbir, porque eu não guardo aquilo que me representa muito fortemente. Então, essa atuação tem sido coordenada, nós temos uma promotora que está à frente, a doutora Raquel do CAOP, né, e a doutora Elaine também, a procuradora-geral, com uma imensa sensibilidade, pautou isso, para a gente fazer um trabalho no campo da cidadania, com a doutora Daniele, com o doutor Cláudio no campo do meio ambiente, fazer um trabalho cada vez mais estruturado, para que a gente tenha uma política com consequência que, de fato, reflita a vontade da comunidade no campo da cultura e das artes. Você também é colecionador. E aí eu pergunto, que artistas você coleciona? Quais você admira? Quais para você são referência, assim? Pois é, essa também é uma pergunta que eu não tenho dificuldade, porque para mim eu tenho isso bem resolvido. Eu sou absolutamente fã daquele que eu acho o maior artista do Rio Grande do Norte, artista visual, que chama-se Dorian Gray Caldas. Eu sou capturado pela poética de Dorian Gray Caldas, mas também capturado pelo sujeito que ele foi, né? Assim, pelo ser humano, pelo humanista, pelo poeta, pela essa figura humana. Acho que por trás da poética, da sensibilidade da obra de um artista tem muito mais do que aquilo que ele colocou na tela. No caso de Dorian Gray, ele não só colocou na tela, ele colocou no tapete, ele colocou na escultura, ele colocou na gravura. Ele era um artista múltiplo e um artista com uma potência imensa. Eu, seguindo um pouco o que Câmara Você tem o quê? Quadros? Tenho quadros, tapeçaria, tenho escultura. Realmente eu sou muito fã dele. Uhum. E da irmã, que chama-se Zaira Caldas, e da filha, que se chama Dione, e do tio, quer dizer, tem toda uma família que talvez uma professora do IF, ela defendeu uma dissertação de mestrado, que ela diz com muita clareza assim, que Dorian Gray criou uma identidade visual das artes do Rio Grande do Norte. Ele trouxe para as telas
o folclore, ele trouxe para as telas o pescador, ele trouxe para a tela assim, as figuras que, de fato, fazem esse Estado acontecer. Então, é muito interessante a gente defender essa figura que criou, mas claro que não é só Dorian Gray. Você tem Newton Navarro, outro fenômeno, você tem Tomé Filgueira, que imortalizou a paisagem de Ceará-Mirim, do Vale de Ceará-Mirim, e tantas outras figuras que têm contribuído fortemente para a criação dessa identidade visual, para que eu me reconheça naquela obra e eu me veja fortemente. Agora, você falou nesses nomes, eu lembrei, eu tive uma passagem ali pela Capitania das Artes, por alguns... A gente via muitos quadros nesses lugares, mas todos muito largados. Né? Essa preocupação que você tem, né? Falta ao poder público, de alguma forma? Cada vez mais, cada vez mais. De fato, a gente precisa de uma política pública mais consistente, mais consequente. E isso fica evidente quando a gente vai a Fortaleza, o Ceará. Eu tive há pouco tempo no interior, então não é só da capital. Eu tive no Cariri. No Cariri tem um equipamento fenomenal, um equipamento que pulsa com famílias, né, envolvendo teatro, cinema, envolvendo artes visuais, envolvendo música e tal. É de fato algo muito forte. A mesma coisa a gente vai em Pernambuco e a mesma coisa a gente também pode colocar aqui a Paraíba. Então, acho que tem uma virada de chave que precisa ser dada, precisa ser efetuada e trazer para a sociedade potiguar que o turismo que usa a natureza, exclusivamente a natureza, ele é importante. A gente tem as melhores e maiores belezas naturais, eu não estou exagerando na minha concepção do Brasil, mas quando chove, por exemplo, eu não posso deixar que esse turista não tenha opções como visitar uma boa exposição, ter contato com o que de fato diferencia a gente em termos estruturantes, digamos assim. Acho que essa reflexão gera investimento, né? Essa reflexão de que o turismo não pode se sustentar só no universo da praia, no universo do mar, mas também e principalmente da cultura, da gastronomia, das artes, que é algo que precisa ser pautado. Os nossos vizinhos já pautaram isso e já têm com muita clareza. Aqui a gente precisa ter mais força nisso e muito mais clareza. E para além dessa questão, né, das artes, de uma exposição, por exemplo, você tem programação cultural. Qual a programação cultural que o turista pode fazer? Eu lembro que, tempos atrás, a gente tinha casas de shows como os Astrais, Mandacaru. Isso. Hoje em dia, o turista vem para cá ou vai para a praia. E, como você disse, se chover, acabou. Isso. Né? Isso. E um circuito, claro, um circuito onde, inclusive, o turismo, como está acontecendo em Fortaleza, seja feito por causa das artes. Ou seja, eu potencializo, eu aumento muito essa vinda, esse chama, esse atrativo, né? Porque eu tenho outras, principalmente se eu estou me referindo a um estado que tem figuras como Dorian Gray Caldas, Newton Navarro, Câmara Cascudo. Era para a gente ter uma grande estrutura mostrando toda a potência de Câmara Cascudo, que, por sinal, a gente tem discutido isso. Acredito que agosto vai ser uma oportunidade boa para apresentar, por exemplo, o Dicionário do Folclore Brasileiro. É o livro mais importante do folclore, que completa 70 anos. Imagine, é um dos livros mais citados, né? Um dos livros que tem uma fonte de pesquisa inesgotável e é um troféu que o Rio Grande do Norte tem. Precisa ser trabalhado, precisa ter trabalhado nas artes, precisa ter trabalhado na música, e este é um mote muito forte. Há uma sinalização da Fundação Zé Augusto para que, de fato, essa seja uma pauta. Eu estou no Instituto Ludovicos, né, como conselheiro lá, e assim, absolutamente entusiasmado em trazer Câmara Cascudo, o maior nome do folclore. Agosto é o mês do folclore, para uma pauta aí que seja uma pauta nacional. É muito grande Câmara Cascudo para ficar só no Rio Grande do Norte. É um personagem, seguramente o personagem mais conhecido do Rio Grande do Norte e o que deu mais e maior contribuição para o Brasil.
Quando você vê as pessoas consumindo arte, né, que vão, às vezes, numa exposição como essa que você é curador, o que é que isso te traz? Qual o sentimento? Eu acho que a minha grande satisfação é nessa relação que a pessoa tem quando vai para uma exposição, quando a gente curar uma exposição, quando a gente tem assim um queijo curado, houve um cuidado naquilo ali, houve uma preparação, houve uma discussão desde da moldura, como é que vai ser, primeiro pela temática, que história a gente vai contar e etc. Vou dar um exemplo. Agora, eu estou com 2 curadorias que estão me trazendo assim, imensa satisfação. Uma delas é de um artista potente chamado Sávio, é um médico cearense, mas que adotou o Rio Grande do Norte como seu lugar de morada. E ele, tão interessante porque ele trabalha barcos, né, na aquarela, e ele está pegando uma deixa que Dorian trabalhou, Barcos e Barqueiros, uma publicação em preto e branco, e ele está trazendo uma versão muito, muito interessante e potencialmente muito rica, inclusive pela homenagem que ele faz a Dorian. Mas, ao mesmo tempo, ele vai ao Paço da Pátria e ele vai fazer uma oficina, né? Já fez essa oficina com as crianças, porque a exposição chama Maré e tem uma relação muito grande com esse barco que era da Maré, do Paço da Pátria e tal, mas ele também tem uma vontade muito decisiva de que esse público que tem acesso à capitania, que tem acesso à Pinacoteca a pé, saiba que aquele lugar é deles também. Então, ele e Dorian vão receber os 10 adolescentes da DIC, que é uma instituição muito séria, que atua no Paço da Pátria, para que esses meninos saibam que aquele lugar também é um lugar deles, é um lugar de transformação, é um lugar de encantamento, digamos assim. Então, essa é uma exposição que vai acontecer agora, no final de agosto, que tem me dado muito prazer por causa desse percurso. Então, por trás de uma exposição, as pessoas não imaginam que tem toda uma construção. E outra é a Pinacoteca de Mossoró. Imagine, a UFESA vai entregar à sociedade uma pinacoteca que alberga uma das coleções, talvez a maior coleção de arte do Rio Grande do Norte, que é da professora Isaura Rosado. Então, a professora... Isaura Amélia Rosado, que foi presidente também da capitania. Isso. Isaura Amélia, essa coleção, ela tem assim, ela apresenta com muito... Como é que eu digo assim? Com muita qualidade, porque ela não tem uma obra de Dorian. Ela tem 40 obras de Dorian. Ela não tem uma obra de Newton. E essas obras, que é uma coleção de vida da professora Isaura Amélia, ela está lá, né? Está incomodado para a UFESA, para que a UFESA gere esse equipamento cultural e encante a comunidade como um todo. Você também está com essa curadoria? Que também em agosto deve começar. Foi um imenso desafio, porque a curadoria é assim, você tem que fazer escolhas que sejam condizentes com o percurso das artes. Acho que a Pinacoteca de Mossoró, né, a PIN, que é a Pinacoteca e Memorial, que a UFESA vai viabilizar para o estado do Rio Grande do Norte e para o Brasil. Eu não tenho dúvida que será assim, um dos maiores feitos, ultimamente falando, aqui no Rio Grande do Norte, que vai ser... Como é que é feito esse trabalho de escolha? Eu fico me perguntando assim, você tem que negociar ali com o artista? Ele dá pitaco ou você tem total autonomia para fazer essas escolhas? No caso da Pinacoteca, eu tenho total autonomia. Claro que, como a coleção é da professora Isaura Amélia, para mim faz muito sentido discutir com ela, porque, por exemplo, se eu tenho 4 obras de Newton Navarro e a gente tem um lugar no projeto expositivo que cabem 2 obras, quais daquelas 2 obras, e aí eu vou discutir com ela para que a gente crie. É uma construção muito prazerosa. Para quem gosta de arte, como eu, é realmente muito prazerosa. E ela tem um plantel, digamos assim, ela tem uma amostra que a pessoa que vai entrar lá está ficando lindo, está ficando realmente diferenciado. A pessoa que vai entrar na UFESA,
no prédio principal da antiga Exam, é um prédio que está sendo com a iluminação própria, que está sendo cuidado para isso. A pessoa vai ter a oportunidade de identificar todo o percurso das artes do Rio Grande do Norte até os dias de hoje. Claro que não tem todos os artistas, mas seguramente... É representativo. É absolutamente representativo, né? Está lá e é uma homenagem às artes, que ela permite que a gente, de fato, receba isso, porque é um desprendimento. Imagina o colecionador entregar suas obras para uma instituição e dizer, pode expor, que eu estou... E essa coisa que eu digo a ela, olha, eu quero discutir, como é que a gente vê isso, e por que essa situação e tal, porque eu acho que ela vai fazer muitas visitas guiadas, ela vai ter a oportunidade de contar, porque tem muita obra que tem particularidade de como foi adquirida, como foi doada. Essa também, juntamente com essa última exposição, tem sido algo que tem me dado muito encantamento, muita felicidade. Nessa conversa que a gente teve aqui, eu acho que realmente são as suas duas paixões, o Ministério Público e as artes plásticas. Então ficou muito claro que você brilha os olhos quando falam de coisas muito específicas da sua trajetória nessas duas áreas. Agora, quando você não está se dedicando ao Ministério Público, se dedicando às artes, o que você gosta de fazer? O que é que o Manuel Onofre gosta? Você já foi diretor de bloco de carnatal, que eu pulei do Bicho-Papão. Tá? Mas essa parte carnatalesca já ficou para lá, ficou para trás? Ficou para trás, coisíssima nenhuma. Vai nem para bloco? Vai. Não ficou coisíssima nenhuma. Só continua o mesmo folião. Gosta ainda da folia? Que Ricardo Chaves plantou lá até hoje. Você tem uma amizade com ele, né? Inclusive. Sou fã, para mim é o melhor puxador de trio. Eu sei que tem outros. Mas ele tem uma dedicação, ele tem ele tem um percurso de vida também dedicado à música e principalmente nessa expertise de olhar o bloco, de se preocupar. Muito coerente, né? Com essa coisa dos carnavais fora de época também. E né? muito tranquilo. Ele é um cara, poxa, ele é primo de Gal Costa, ele teve a oportunidade de vivenciar na formação musical, primo de Gal, e viveu, partilhou um período no Rio de Janeiro, nessa formação musical dele e tal, e divide isso com a gente, né? Quer dizer, a modinha, ela surge, ela vai, mas os bons, os que têm de fato um lastro, que têm um fundamento, permanecem e seguem fazendo o que há de melhor e se reinventando. Então, ele é uma das figuras, e tantos outros. Então, são 18 carnavais em Salvador, Rio de Janeiro, Olinda. Vai para carnaval em Salvador? Você direto, tá louco para isso? Imagina, rapaz. Olha aí, rapaz. Agora, além do carnaval, que outra coisa? Você gosta de ler? Você Adoro gosta de ler. O que é que você gosta de ler? Por exemplo, um livro aí recente, alguma coisa que você lembra? Eu tenho... recentemente, eu tenho lido muito... temáticas relacionadas às artes. Eu tenho feito cursos, como eu disse, estou em 2 especializações. Caramba, como é que você arruma tempo para isso, homem? Fora um curso de processo civil, que eu entrei numa linha de trabalho, eu também tenho feito uma de conservação e restauração de obra de arte para cuidar da minha coleção, como deve ser, tecnicamente falando, e também no campo da museologia e da curadoria. Então, existe leituras técnicas. Seu dia tem quantas horas, Onofre? Eu só quero saber. Só Deus sabe, amigo. Como é que você faz para se organizar e para fazer isso tudo e com maestria, né? Porque você se dedica bastante a tudo Eu acho que os finais de semana eu tenho me dedicado muito, e isso tem privado o convívio com a família e também, principalmente com meus amigos. Eu adoro o convívio com meus amigos e eles têm reclamado, né? Muito. Você não acredita, pare disso, já está bom e tal. Mas, enfim, eu acho que essa busca do saber deveria ser uma constante do ser humano para que a gente, de fato, evolua, não estacione. E como é feito com muito amor, com muita paixão, parece que arranjo uma horinha extra e vou tocando adiante. É, de fato, muito legal. Maravilha. Onofre, queria te agradecer bastante pela conversa, mas antes eu vou fazer uma brincadeirinha que chama antenado com filtro, antenado sem filtro. Vou te fazer uma pergunta, criar uma história aqui, e você vai responder como seria para a rede social, aquele discurso, e o outro
eu queria que fosse um on-off sem paciência. Eu acho que nunca vai ter esse on-off sem paciência, porque isso é muito tranquilo. Mas vamos tentar aqui, vamos tentar. Digamos que alguém chegue para você e diga que as artes plásticas do Rio Grande do Norte são fracas. São quadros de cajus ou barquinhos, né? Que não há uma expressão própria do Rio Grande do Norte nas artes plásticas. Como é que você responderia isso com filtro? Pode olhar para aquela câmera lá. Eu, sinceramente, sequer responderia, porque esse tipo de abordagem ou esse tipo de colocação não merece resposta. É melhor deixar que essa figura fique na ignorância e siga nessa limitação cultural, artística e de concepção mesmo. E sem filtro também seria a mesma resposta? Então, tipo, sem paciência para essa pessoa? Sem filtro, eu não sei o que era. Eu acho que eu Você perde a paciência por algum motivo? Alguma coisa te tira do. Porque eu sempre te achei Talvez uma ignorância equilibrado. dessa tiraria, assim, um pouco e. Injustiça, porque essa é uma injustiça, né? Com os artistas e com as artes do Rio Grande do Norte. Então, acho que tira a paciência, eu com fleuma iria colocar assim, mas eu, assim, seria uma agressão, realmente, e aí só Deus sabe como era que eu... Tá. Mas queria te agradecer, muito obrigado pela conversa e mais sucesso sempre em tudo que você fizer. Muito obrigado, eu que agradeço, carinho imenso, gente, estar vindo aqui e partilhar esses momentos de entusiasmo com você. Muito obrigado. Obrigado. Gente, fica por aqui, tá bom? E a gente volta no próximo podcast Antenado. Até lá.